Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Spudasum seaton docmon parastici teu, ergaten anepisronton ortotomunta ton logon tis aletheias. Talvez você não tenha entendido isso. O que eu acabei de dizer para você foi o que está escrito no original em grego koiné. Traduzindo para você, você já deve ter ouvido falar muito nesse versículo, que diz: apresenta-te como obreiro aprovado que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Só que a tradução mais original do grego para o português não seria assim. Eu tenho aqui 4 Bíblias e uma delas é uma interlinear grego-português e diz assim: esforça-te, ou seja, o espudason, que eu falei a primeira palavra, vem do verbo original spudatso, significa esforça-te. Então eu vou traduzir aqui direto para você. Esforça-te para apresentar a ti mesmo aprovado ao Criador, obreiro que não se envergonha ou que não tem do que se envergonhar, dividindo bem a palavra da verdade. E você conhece como que maneja bem a palavra da verdade. Essa aqui é a primeira aula da série Escola para Pregadores, Obreiro Aprovado. E aqui você vai ter um vasto conhecimento escriturístico, bíblico, do mínimo necessário para ser um obreiro. Começando então com o entendimento da palavra. Ele dá aqui parâmetros. Paulo está nos ensinando que não é de qualquer jeito e não é quem quer ser obreiro que vai ser obreiro, que pode ser obreiro. E você vai aprender aqui o que o texto quer dizer e todo o mínimo necessário para você começar a ser obreiro. Porque não adianta você querer fazer algo se você não foi chamado para isso e quiser fazer do jeito que você acha. O evangelho não é assim. O ministério não é assim. O texto no original diz isso: esforça-te a ti mesmo para apresentar aprovado ao Criador, obreiro que não tem do que se envergonhar. Veja que existe uma diferença no texto português para o original em grego. Já começa por aí. Começamos assim: na plena verdade e não em meias verdades. Você ouviu muito falar aí, ou talvez não, porque o que mais está tendo hoje são falsos profetas, falsos obreiros, ministros de Satanás. Você está ouvindo meias verdades e mentiras e heresias. Agora, a verdade plena está sendo negligenciada para dar lugar a achismos, blasfêmias e um campeonato de heresias, literalmente. O texto diz: esforça-te para apresentar a ti mesmo aprovado. Então o texto não diz apenas apresenta-te como obreiro aprovado. Existe uma palavrinha aí no original chamada espudason. Vem do verbo original espudatso, que significa, aqui eu tenho um dicionário Strong aqui, e eu vou ler para você: usar velocidade, fazer um esforço, estar pronto, ser diligente, agir com diligência, esforçar-se, trabalhar, estudar. É a palavra 4704 do dicionário Strong, grego koiné. E ela também significa total diligência e aplicando-se totalmente. Então, olha quantos significados tem somente uma palavra. E que não está nas Bíblias aportuguesadas que você conhece. Então como é que você vai pregar o evangelho a alguém, ser um obreiro, começar um ministério, se você não tem esse conhecimento? De que? Primeiro ponto, Paulo está dando aqui um discipulado a Timóteo. E a primeira coisa que ele fala é: esforça-te. Ou seja, ao mesmo tempo que o Criador é soberano, você é responsável. São duas verdades que não se contradizem. Ele está dizendo que você deve, além de ser um obreiro aprovado, além de não ter do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, você ainda tem que se esforçar para isso. Esforça-te. E, além disso, essa palavra espudatso, do verbo, que aqui no original está espudason, esforça-te, ela também significa ligada à velocidade. Então, o que Paulo está instruindo a Timóteo, seu discípulo Timóteo, para ser obreiro? Que deve-se
ter um esforço em estar apto a aprender, com total diligência, aplicando-se totalmente, com velocidade. É isso que significa aqui. Estar pronto, estudar com total diligência. Então, além de você ter a missão de estar apto, que maneja bem a palavra da verdade, Paulo ainda está dizendo: esforça-te rapidamente em aprender estas coisas, porque sem isso, Timóteo, você não vai estar apto para pregar o Evangelho e ensinar outras pessoas e discipulá-las. Já começa por aí. Quanto mais você procrastinar em ter conhecimento, desenvolver seu caráter e estar aprovado para o ministério, pior vai ser para você, esse ministério não vai ser aprovado. Essa foi a exegese da primeira palavra. Então ele fala: Espudason seton documon parastesi. Esse parastesi é para apresentar. E por que eu estou falando isso? Porque para você iniciar um ministério, iniciar a pregação da palavra, querer ensinar alguém, discipular alguém, ou liderar uma congregação ou uma reunião de pessoas, você deve ter o mínimo necessário para isso. É óbvio que você, ao longo do tempo, vai desenvolver o seu conhecimento, seu caráter, todos os outros requisitos, maturidade emocional, psicológica, entre outras, conhecimento bíblico. Ao longo do tempo você vai aperfeiçoando-se. Mas a Escritura diz que você tem que ter o mínimo necessário para começar. Então não se abre uma Bíblia e começa a falar o que você acha para alguém só porque você achou que a interpretação é aquela, ou se você acha que é regenerado, acha que foi chamado e começa a usar da Bíblia para interesses próprios e não levar a verdade plena para as pessoas. Esse ministério seria reprovado, está reprovado, é reprovado. O ministério bíblico e aprovado pelo Criador tem uma série de parâmetros e requisitos para que seja aprovado. Primeiro, quem aprova é o Criador. Então não é o que você acha, ou se você acha que está sendo aprovado, que está aprovado. Que é bíblico, que terá êxito. Por isso você está vendo hoje, meu irmão, a decadência total da igreja. A igreja já está em apostasia. Estamos vendo, literalmente, lobos em pele de cordeiro, não só dominando o rebanho, mas chupando até os ossos das ovelhas. E isso é muito sério, porque estamos vendo a derrocada total da igreja. É só você olhar o mundo como está. A cada esquina tem uma denominação, e essa nação, o Brasil, nunca foi tão corrupto como é. Então tem uma coisa errada. O que está errado? Tudo. Tudo está errado. E principalmente as pessoas que pregam ou querem pregar o Evangelho. Por isso essas aulas, por isso esse conhecimento que eu vou passar para você. Olha só, tem que ter o mínimo necessário para começar um ministério, para pregar alguém. Do contrário, você vai ensinar achismos e heresias. Você vai ensinar coisas equivocadas para as pessoas. E eu te pergunto, se fosse feita uma prova bíblica, oral, para você ser aprovado ou não, caracterizado e definido como aprovado ou não, será que você passaria? O que você vai ensinar às pessoas? Depende do que você sabe. E o que você sabe é o correto? Ou será que você não aprendeu algo errado, está passando algo errado aos seus ouvintes? Lembra do que o Messias falou? Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Então o que as pessoas estão ensinando para as outras? Se fosse feita uma prova bíblica para você, será que você tiraria 100 nessa prova? Tiraria 10 nessa prova? Gabaritava a prova? Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos. Se fosse feita uma prova bíblica e que para estar aprovado diante do Criador, apto para você poder ensinar outras pessoas, você tivesse que responder tudo e acertar todas as questões, senão você seria reprovado. Se perguntasse para você, onde está escrito os 10 mandamentos na Bíblia? Qual livro? Qual capítulo? Você saberia responder? E quais são os 10 mandamentos de cor? Se fosse feita essa pergunta para você, você saberia responder? Está em Êxodo capítulo 20.
Isso é obrigação, são os 10 mandamentos. E aí? O Messias fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele será amado de meu Pai, viremos a ele, faremos nele morada. Está lá em João isso. E aí? Olha a importância dos mandamentos. A evidência que você ama o Messias e o Criador é que você conhece os mandamentos e pratica os mandamentos. Então tem pessoas que não sabem nem os 10 mandamentos e querem pregar o Evangelho. Ah, mas os mandamentos se resumem em amar o Criador acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Sim, mas eles são um resumo dos mandamentos iniciais. Os 10 mandamentos não foram abolidos. Se você ama o seu próximo, você não vai adulterar com a esposa do seu próximo. E o que diz os 10 mandamentos? Não adulterarás. Simples. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento. Amarás o Criador acima de todas as coisas. Então, uma coisa corrobora com a outra. Então, você não sabe o mínimo necessário da palavra e quer pregar o Evangelho. Interessante. Muito interessante. Então, você não está apto. Paulo a Timóteo diz, esforça-te para apresentar a ti mesmo aprovado. O que é estar aprovado? Apto. Essa palavra, aprovado, vem do original grego dokimos. E aqui está dokman, que significa literalmente aprovado, apto. Eu vou abrir aqui para você, porque essa eu tenho aqui no dicionário Strong, no original. Só preste atenção. O que é estar apto para o ministério? É literalmente aprovado, testado, como algo que foi provado e refinado no fogo. O exemplo é o ouro. Quando você pega o ouro e coloca ele a uma altíssima temperatura, ele vai ficando cada vez mais puro. Então, como se fosse refinado no fogo. É disso que um obreiro precisa. Primeiro, somente depois, estar refinado e apto para o ministério. Aqui em 2 Crônicas 9:17, tem um texto, e eu quero abrir aqui. 2 Crônicas, lembrando que não é 2 Crônicas, não existe isso. Não existe 2 Samuel, não existe 1 Reis, porque são livros. Logo, Crônicas, 2º livro de Crônicas, 9:17. E espero que você esteja anotando tudo isso que eu estou falando. Papel e caneta na mão, se você não pegou ainda, vá pegar, porque é escrevendo que você vai aprender. Também. Diz assim, fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. Ouro puro. A referência dessa palavra dokmon, aprovado, está ligado com 2 Crônica 9:17. Um ouro puro, refinado como esse ouro puro. É assim que deve ser o obreiro. Ou pelo menos deveria ser. Para poder estar apto. É isso que a palavra está dizendo. Não é eu e nem meu achismo. Testado, provado, aprovado, genuíno são uns dos significados. Agora, tem uma questão. O contrário disso é adokmos. Significa não aprovado. É um réprobo. Todas essas palavras são sinônimos do aprovado. Então, axios, digno, você deve ser. O rikanos, apto. O amemptos, sinônimo de dokmos, inculpável. E aspilos, sem mancha. Será que você é tudo isso para começar um ministério? É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Você não inicia um ministério sem estar apto, sem estar capaz de pregar a plena verdade e discipular. Do contrário, seu ministério vai ser fracassado. Não vai estar aprovado. Vai ser esses remendo de coxa e falso profeta que você está vendo aí. Inclusive, sem sombra de dúvida, você pode pegar aqui, ó, 99% de todas as pessoas que estão querendo ensinar hoje ou que já têm ministério são falsos profetas, falsos mestres. Eu poderia dizer até 99,9%. E a pergunta é, no dicionário Strong 1386 do grego diz dolios, significa fraudulento, enganoso. Então eu te pergunto, você que quer pregar ou já prega, já tem ministério, será que você é dokmos ou dolios? Você é dokmos, aprovado? Ou você é dolios, enganoso? E você pode estar pensando, não, eu não sou enganoso, eu sou uma pessoa boazinha, né? Eu ensino a verdade que eu aprendi. Parabéns para você. Será que você não está ensinando meias verdades? Será que não te falta um autoconhecimento, em primeiro lugar? Se você não tiver um ministério aprovado,
3 coisas vão acontecer, e 3 coisas muito graves. Preste muita atenção agora. A primeira, o Criador não aprovará a obra. Na antiga aliança ele só aceitava sacrifícios imaculados, ele não aceitava nada maculado. Ah, mas estamos falando da nova aliança, o sacrifício foi o Messias. Sim, mas o teu ministério também tem que estar aprovado pela Bíblia. 2 Timóteo 2:15. Segundo, o teu ministério não terá êxito e nem eficácia esperada. O resultado vai ser um fracasso. Porque você ainda não está na completude da aptidão ao ministério. E terceiro, você avançará mais a obra de Satanás do que qualquer outra coisa. Você vai trabalhar para Satanás e não para o Criador, achando que está trabalhando para o Criador. Teu ministério, conforme diz a Bíblia, será como se fosse os ministros de Satanás. Sabia que tem disso? Se tu não sabe, vai ler. Já vamos abordar aqui daqui a pouco. Por quê? Os teus ensinos serão fracos, heréticos e até blasfemos. E você vai achar que está falando para as pessoas do Criador. E não vai estar. Porque você não tem conhecimento bíblico, você ainda não atingiu uma maturidade necessária, você ainda não foi aperfeiçoado espiritualmente, você ainda não foi aprovado pelo Criador, nem a Bíblia leu por completo e quer pregar o Evangelho. Não sabe mal falar o português, quem dirá o grego e hebraico, como foi escrito originalmente, e quer pregar. Não é? Como é que faz? Você acha que você está avançando o reino do Criador na Terra? Ou avançando o reino de Satanás nessa Terra? Veja, em Mateus 12:30, espero que você já anotou isso aí. Falei, anotou. O Messias falou, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que diz isso aqui no original grego? O não estando comigo, contra mim está. E eu te pergunto, você acha que é só abrir uma denominação e sair falando meia dúzia de achismo e blá blá blá? E reteté, e grito, e pulo? Se você não for regenerado, apto, e tiver um conhecimento ao ponto que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar, você não vai estar com o Messias. E se você não está com o Messias, você é contra ele. Palavras dele mesmo. Então esforça-te, spoudason, vai anotando. Se ton document parasticituteo, ou seja, esforça-te para apresentar a ti mesmo aprovado ao Criador. Parastice, apresentar. Essa palavra apresentar, no original grego, parastice, ela significa literalmente trazer sacrifício. Obviamente, uma alusão à antiga aliança. Como que traz hoje para a nova aliança? A sua vida é um sacrifício vivo ao Criador. Obviamente não como o Messias, porque o Messias veio cumprir aqui a missão. Só que em Romanos 12 vai trazer isso. Rogai-vos, pela misericórdia do Criador, que apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo, puro e agradável ao Pai. Então, a tua vida é um sacrifício vivo, meu irmão. Você está diante do Criador constantemente. Então não é de qualquer jeito que você faz as coisas. Muito menos o ministério. Muito menos a pregação da palavra. Tem que estar apto, capaz. Além disso, também significa aguardar. Então, olhe, esforça-te a ti mesmo para apresentar. Aprovado. Parastice, apresentar. Documon, aprovado. Esforça-te, spoudason. Parastice, aguardar. Se você ainda não está pronto, não é o teu momento. Você deve aguardar. Você deve primeiro se preparar, adquirir muito conhecimento, ter realmente uma experiência ou experiências bíblicas e coerentes com o Criador. Nada de achismo, reteté, blá 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 e coisas semelhantes. Vamos abordar isso aí em outras aulas. Aguardar. Se você ainda não está pronto, não saia falando o que você acha. É por isso que estamos vendo hoje um monte de heresias e blasfêmias por parte de um monte de herege por aí, que estão literalmente arruinando as pessoas, mandando-as para o lago de fogo. E eu estou falando literalmente de muitas pessoas. Além disso, pronto para apresentar. Essa palavra parastice, está pronto para apresentar. Eu te pergunto, você está pronto para apresentar? Se eu colocasse para você 100 pessoas na sua frente e uma Bíblia na sua mão, o que você ia falar para elas? Que Jesus te ama? E só isso, né? Que Deus é amor, né? E só. Que mais? Você ia ler um texto e não saberia fazer a exegese do mesmo. Você ia só ler no português e deu, acabou. E aí?
Tem uma má notícia para dar para você, tá? A Bíblia não foi escrita em português. Então é indispensável que você tenha conhecimento do hebraico e do grego. Senão você vai trazer interpretações heréticas segundo o seu achismo. E pode arruinar a vida da pessoa, porque vai estar ensinando errado. E é por isso que você está vendo aí hoje um monte de gente ensinando errado. Outro significado de parastice: ficar de pé, tomar sua posição. Já viu alguns filmes onde tem um senhor lá e ele manda em outras pessoas, eu vou dizer assim, e ele fala, take position. Tome sua posição. Se aquela pessoa não obedecer, ela era açoitada, enfim, expulsa, punida. Eu te pergunto, você está cumprindo isso aqui no seu ministério? Você está tomando a sua posição de obreiro aprovado? Ou quer tomar? Ou quer pregar e falar o que você acha? Pregar ao seu bel prazer. Ensinar para as pessoas só o que lhe convém. É isso que você quer. Você quer montar um negócio para você. Você quer montar uma seita. É isso. Um comércio. Onde você só vai falar o que você quer segundo o que você acha que é a interpretação. É isso. Sem ser aprovado, sem ter caráter renovado, vivendo como um ímpio, um bode. É isso. Né? Ensinando heresias para as pessoas. Né? Take position. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, você quer ser discípulo? Quer ser pregador? Quer ter um ministério aprovado diante do Criador? Primeiro você tem que estar apto, aguardar para poder apresentar e depois tomar a sua posição de obreiro aprovado. E então você vai fazer a exegese, a explicação da palavra que salva as pessoas corretamente, com total diligência. Vamos então para obreiro. O que é um obreiro aqui? A palavra ergaten. Ergaten, obreiro. E sabe o que significa isso no original em grego? Ergaten, um trabalhador de campo, um operário em geral. Já trabalhou no campo, meu irmão? Acorda às 5 da manhã, vai lá tratar os animais. Se é frio, se é calor, tá chovendo, não importa. Tem lama, tem sol depois, ao meio-dia. Você tem que superar as ações do clima, caminhar longas distâncias, se proteger, roupas adequadas, pode ter cobra, serpente no lugar. Uma bota alta mais comprida, cansa mais caminhar. Trabalhador de campo. Vai capinar a roça, cavar na terra. Tem animais, tem que cuidar. Tem doença no animal, tem que tratar. Tem que proteger as galinhas no galinheiro. Porque vem lagarto, vem cobra comer, vem gavião. São predadores das galinhas, frangos. Se tiver cachorros, tem que tratar os cachorros. Gatos, tem que tratar os gatos. Vai lá pegar ovo no galinheiro. Se tiver vacas, ordenhadeira, você tem que aprender a tirar o leite da vaca. Deu uma bicheira na vaca, tem que tratar com o produto certo. O dia inteiro. Meio-dia tem que fazer almoço, normal. Mas é tudo longe, meu irmão. Às vezes as vacas ficam longe, tem que ir lá buscar no meio do campo. Eu sei bem o que é isso. Dia de chuva, tem que atravessar, caminhar 2 quilômetros para buscar as vacas. No frio. No calor, não importa. Trabalhador de campo. Esse é o significado de obreiro. Ergaten. Outro, operário em geral. Um operário em geral é um trabalhador. Um operário em geral, que obedece ordens, que está submisso a um senhor, a um patrão, a um chefe. Operário em geral, você vai estar movendo, você é o operário. Você é o obreiro. Essa é a alusão que ele dá aqui para a palavra ergaten. Obviamente não estamos tratando de animais. Estamos tratando de pessoas, que valem muito mais. Então o obreiro tem muita responsabilidade. É ele que faz o movimento da engrenagem. E ele é usado para isso, pelo Espírito. Que não se envergonha. Literalmente agora chegamos nessa palavra definitivamente. É anepishonton. Que não se envergonha, que não tem do que se envergonhar. Palavra 422 do dicionário significa irrepreensível. Refere-se ao resultado de ser um bom intérprete das Escrituras. Essa palavra anepishonton significa isso. Eu te pergunto, você sabe interpretar os textos bíblicos? Essa palavra aqui significa que você não tem deficiência em ensinar a palavra a alguém. Você conhece. Então você não é envergonhado quando alguém pergunta algo a você. Você está sempre apto, que não tem do que se envergonhar.
Você tem a resposta para a pergunta. Você não vai apresentar deficiência ao ensinar algo a alguém. É isso que significa essa palavra, anepishonton. Não tem do que se envergonhar, que não se envergonha. Ou seja, ele está aprovado, tem um bom caráter, uma boa conduta, e conhece a palavra e é irrepreensível. Refere-se ao resultado de ser um bom intérprete das Escrituras. E eu te pergunto, você está vendo hoje bons intérpretes das Escrituras? Isso é um necessário para um ministério. Paulo está dizendo que isso aqui é necessário para o ministério. Se não tiver isso, não está aprovado pelo Criador essa obra. Outra palavra, ortotomunta, vem do verbo ortotomeo. Aqui diz dividindo bem. Na tradução em português, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra está ligada em ensinar corretamente a palavra. É isso que significa a Escritura, a Bíblia. Você conhece muito bem e sabe muito bem onde é que está cada passagem. Implica em você também saber explicar muito bem a Escritura. Isso é necessário. Como que alguém vai ter um ministério e vai querer pregar o Evangelho para alguém se não sabe essas coisas básicas? Vai ensinar o quê? Como? O método de ensino compreende você saber ensinar. A compreensão do ouvinte depende de como a outra pessoa está ensinando. Se eu chegar aqui e falar de qualquer jeito para você, você vai entender alguma coisa? Óbvio que não. Então isso também é necessário. Olha quantos requisitos. E isso aqui é só o mínimo necessário para se começar um ministério. Então você quer hoje pregar, quer falar da Bíblia para as pessoas? Primeiro, tem que cumprir esses requisitos. Então, spudesson seton documon parastestoteu. Ergaten anepishonton ortotomonta ton logon tisaliteias. Ou seja, ton logon, a palavra da verdade. E o que as pessoas estão ensinando hoje é a palavra da verdade? Ou são seus achismos heréticos e meias verdades? É na meia-verdade que Satanás se encontra. Já falei isso muitas vezes em muitos vídeos. Cuidado com isso. É a verdade plena das Escrituras que deve imperar. Vamos agora falar sobre Filipenses 3,17. Hoje, como eu falei, o que mais tem são falsos mestres, falsos profetas. E eles estão arruinando tudo. Ao ponto de Paulo chegar em Filipenses 3,17 e dizer: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Como assim? Observem, tenham cautela, acautelai-vos daqueles que tentam imitar uma pessoa salva, uma pessoa regenerada. São infiltrados. Eles estão imitando o modelo que tendes em nós. Qual é o modelo que tem a igreja? O caráter do Messias. Um povo salvo, um povo regenerado. Observai aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Eles só têm a aparência de piedade, no entanto negam a eficácia dela. Não vivem de fato o Evangelho. Verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz do Messias. Meu irmão, Paulo chorava por causa disso, por causa dos falsos mestres infiltrados no meio da igreja. E ele declara que essas pessoas que não têm o seu ministério aprovado, que são falsos mestres, que são inimigos da cruz do Messias. Olha o quão sério é isso. Por isso que o Messias fala em Mateus 12:30, como eu falei antes, quem não é por mim é contra mim. O não estando comigo, contra mim está. Você acha que essas pessoas estão com o Messias, meu irmão? Você acha que essas pessoas heréticas têm o Messias dentro delas? Paulo diz que são inimigos da cruz. Paulo diz que são inimigos. E essa palavra aqui, no original, é erthrus, em grego, que significa literalmente hostilidade irreconciliável, que deriva aí a palavra intruso. Erthrus, intruso, para o português. São intrusos infiltrados no meio da igreja, que são irreconciliáveis, não tem meio termo, já são condenados, mas estão aqui porque joio em meio ao trigo. O inimigo plantou. Olha o problema disso. Tem características deles aqui.
o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, ou seja, eles próprios, e a glória deles está na sua infâmia, ou seja, eles se gloriam, têm orgulho daquilo que é vergonha, do que é vergonhoso para eles, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Você está vendo pessoas aí apenas se preocupando com coisas terrenas? Por um acaso? É dessas pessoas que Paulo está falando. Inimigos da cruz do Messias, não ensinam a verdade plena para vocês, manipulam as informações para manter vocês, para manter o povo, a igreja, o rebanho, à mercê deles. Falsos profetas, falsos mestres, inimigos da cruz, fariseus cegos, só pensam nas coisas terrenas, não são regenerados, são ministros de Satanás. O fato de você não estar apto, ou seja, não estar aprovado, porque você precisa primeiro estar apto e aprovado para começar o teu ministério. Acontece que, por decorrência de tantas besteiras, invariavelmente as pessoas vão dizer equívocos, vão fazer lambança. Você vai envergonhar você mesmo, o ministério e o seu Senhor. Ou aquele que você diz que é o seu Senhor. Porque você não vai estar apto a ministrar, a ensinar, a discipular, a pregar, a trazer real edificação para a igreja. Você vai ter deficiências em várias áreas. Psicológica, falta de fé, falta de conhecimento. O povo é destruído porque falta conhecimento, Oséias 4:6. Não vai estar aprovado, não vai saber as principais doutrinas. Se perguntarem para você o que é propiciação, você sabe responder? Simplesmente é a maior doutrina da Bíblia. O que é expiação? Como abordar a questão da predestinação segundo as Escrituras? Você sabe? O que é o ser humano? Ele tem livre-arbítrio ou é totalmente depravado, segundo a palavra? O conceito de graça. Como é que é graça no original em grego? Tem que saber. Uma das coisas mais importantes da palavra. Charis. Favor imerecido. E muitas outras coisas como regeneração, purificação, santificação. A doutrina da separação nas Escrituras. Sobre o Pai, sobre o Messias e sobre o Ruach HaKodesh. E isso é só o básico. Além disso, o Apocalipse. O Apocalipse é um dos livros mais importantes da Escritura e o mais difícil de ser interpretado e entendido e ensinado. Tem que saber. Coisas concernentes ao fim. Em que época nós estamos? Tem que saber. Biblicamente. E aí? Eu lembro quando eu estava fazendo minhas evangelizações e visitas. O meu campo de prova era diário. Eu lembro quando um dia eu estava numa loja, onde um conhecido meu, antigo, trabalhava lá, eu cheguei lá. Eu estava lá para conversar com ele, evangelizar, saber como é que ele estava. Faz muitos anos isso. Conversando lá, ele tinha um colega de trabalho. A gente estava, eu e meu amigo, conversando algumas coisas sobre a Bíblia. Esse colega de trabalho dele era metido, a crentelho. Se dizia evangélico. Chegou para mim e quis me testar. Se você é bom de Bíblia mesmo, onde é que está escrito? Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Eu falei na hora, Romanos 3:10. No mesmo momento, ele calou a boca e continuou a trabalhar. Um outro amigo meu também, com outro tipo de loja, uma loja de tênis e roupas. Conheci ele na adolescência. Estava na loja dele, passei muito rapidamente lá, fiquei no máximo uns 5, 10 minutos. Eu estava só de passagem, ele me convidou para entrar. Ele tinha visto alguns vídeos meus no YouTube na época e me chamou para conversar. Porque na verdade ele queria também me testar. Tinha outros amigos dele na loja que eu não conhecia. Essa pergunta foi mais simples. Onde é que diz na Bíblia? Ele falou. Quando que o pecado entrou no mundo? Falei Gênesis 3. Simples. Mas você tem que saber também. Uma outra. Estava na casa de um pregador do Evangelho. Cheguei lá com novidades. Tinha mais 3 pessoas junto com ele, da denominação, da IPB. Um deles era um filhinho do Satanás, que eu já sabia que era filhinho de Satanás. Eu cheguei na novidade e falei, aí, tô decorando a Bíblia, tá? Alguns textos. Tô no Salmo 119. Tô quase decorando todo ele. Aí, esse filhinho do capeta chegou e falou, o que diz então no verso 42? Na hora eu disse, então teria que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. É assim que foi meu teste. É assim que foram minhas provas. Na hora, na lata. Você está apto para responder quando perguntarem para você? Isso é necessário.
para você não se envergonhar, não envergonhar o teu ministério e não envergonhar o teu Senhor. Quando você vê um modelo, porque você tem que ter um modelo de ministério, Paulo, Timóteo, o Messias. Quando você vê essas coisas todas, eu não tenho nada do que me envergonhar. E você? Talvez você possa ter muito do que se envergonhar. Você ainda pode corrigir isso, se preparando primeiro. É isso que a Escritura diz. Para você se preparar, estar apto, para então ser aprovado. Primeiro você é chamado, depois de chamado você é aprovado, e se é aprovado, então você pode exercer o seu ministério. Agora, o que nós estamos vendo aí? Será que estamos vendo ministérios aprovados ou ministérios reprovados? Vergonhosos, blasfemos, heréticos, achistas, ministros de Satanás, ímpios querendo pregar, falsos mestres querendo ensinar, enganando você com meias verdades, usando a Bíblia somente para ganhar seguidores ou para ganhar dinheiro. E só. Cooperando muito mais para o avanço do reino de Satanás nessa terra do que o reino do Messias. Porque o reino do Messias, meu irmão, é a verdade plena. Quando você ensina meia verdade, você está cooperando muito mais para a obra do diabo, entenda. Não adianta chegar e falar esse monte de achismo do que as pessoas acham que é. Porque se você for ensinar isso, você vai ver a ruína. E é por isso que a igreja hoje está como está. Confusão doutrinária, não sabe mais o que acreditar. Recentemente eu vi um herege falar. O cara se diz todo crente, todo cristão, disse que ateus vão ser salvos, podem ser salvos depois do julgamento. Podem viver a vida aqui toda de ateu. Não precisa acreditar no credor, não. Chega lá no dia do julgamento, vai ver o Messias, pode se arrepender. E daí vai ser salvo. Sério. E esse cara se diz crente. É um cara aí, né, que gosta muito de comer pastel. E que ele parece que tem uma bola de cristal com ele, que fica tentando adivinhar o futuro, né? Espírito de adivinhação. Já está isso em Atos. Não significa que vem do Criador. É a doutrina que está ensinando. Veja se está em conformidade com a palavra. A Bíblia fala dos incrédulos que não herdarão. É nessa vida a tua prova, meu irmão. O dia do julgamento é só para já dar o encaminhamento final para onde é que você vai. Salvação eterna ou condenação eterna. A Bíblia não diz que no julgamento vai ter arrependimento. Pelo contrário, que não vai ter arrependimento. Não vai ter misericórdia no julgamento. Então que conversa é essa de ateus que vão se arrepender? E é essas pessoas que estão hoje querendo pregar para você. Não pregam nada. O outro, dizendo que salvação não é viver para sempre. Como é que faz? Como é que faz com essas pessoas? As pessoas têm a cara de pau lavada de chegar em uma multidão de pessoas na internet e dizer: não, pessoal, salvação não é viver para sempre, não. Sério? Sério? De onde é que tirou isso? Até agora não sei. E outras pessoas ensinando um monte de heresias arminianas. Livre-arbítrio humano, eleição por presciência condicional, expiação ilimitada. Onde é que diz isso na Bíblia? São esse tipo de gente que hoje está ensinando você. Então as pessoas hoje estão consumindo lixo. Literalmente. Fermento farisaico. Achando que são bíblicas. Meu irmão, não é você abrir a Bíblia e dizer o que você acha. É dizer o que claramente diz as Escrituras. E ensinar isso com maestria, com aptidão, com conhecimento. Aonde a igreja vai parar? Olha o resultado desses hereges, desses falsos profetas. A igreja hoje está completamente descaracterizada. Você não detecta mais quem tem evidência de salvo e quem não tem. Por causa disso. 99,9% ensinam mentira. Meias verdades. Não estão conduzindo você à salvação. Estão conduzindo você à condenação. Não se engane. Então, as pessoas estão achando, né, que está tudo certo, que está tudo bem, tudo legal. Nossa, ele está abrindo a Bíblia lá, está lendo, ai, palavras do Messias, é bem-aventurado. Oi, está vendo aqui, né? Legal. Aí, no meio do nada, o cara solta lá um apóstolo Paulo é possuído por demônio. Está endemoniado. Do grego angelos. O cara não sabe falar grego e quer ensinar para você a Bíblia. Não sabe que é angelos. E esses outros ensinando arrebatamento pré-tribulacional? E outros, então, que estão vendendo a interpretação bíblica. A vontade de eu citar nomes aqui, você não tem noção do que eu estou me controlando.
Todas essas pessoas tinham que ser expostas, citando nomes e imagem. Revelação do Eterno, né? Arrebatamento antes da tribulação, né? É do Iau, né? Eu não sei de onde é que tiraram o Iau. Onde é que tem na Bíblia Iau, camarada? Então estão todos reprovados. Cooperando muito mais para a obra de Satanás do que a obra do Altíssimo. Os outros vendendo a interpretação da palavra. Né? Conheça, tem até anúncios, né, em lugares, conheça a interpretação da Bíblia, não sei o que, pague tanto. Estão vendendo lá por não sei quantos reais. Imagina, para você aprender a Bíblia, eu estou dando isso aqui de graça para você, meu irmão. Porque a palavra não se comercializa ela. De graça receber, de graça dai. E outra, o ministério você faz não visando lucro e nem vantagem própria. O ministério você se consome à causa, ao evangelho, em prol do avanço do reino do seu Senhor. Então são falsos mestres. Então as pessoas estão achando que está tudo certo, né? Está tudo certo. Vamos viver aqui do jeito que nós queremos viver. Vamos ouvir esses caras, porque, enfim, é o que tem. Não, não é assim. Os caras querem abrir ministério, querem falar da palavra, né? Todos os inimigos infiltrados, dizendo o que acham. Né? Não, eu acho que é assim, então eu vou falar isso. Não é desse jeito. 1 Reis 18, 21 diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Yahweh é a tua divindade, é o teu Senhor, siga-o. Se é Baal, siga-o. Então não tem nada dessa conversinha de meio termo, você está em cima do muro, ou você é do Criador, ou você é do diabo. E esses ministérios reprovados, a cada dia que passa, dão evidência que são reprovados. É Baal que eles servem, é eles mesmos que eles servem. Não é o Criador, Yahweh, o Eterno. Por que não pode ser de qualquer jeito o teu ministério, o que você vai falar, o que você vai ensinar? Um agricultor trabalha com animais. Fazendeiro, bois, vacas. Um gerente de comércio com lojas. Uma dona de uma loja com roupas, etc. O obreiro trabalha com almas que vão ter uma consequência de um estado de salvação eterna ou de um estado de condenação eterna. Então olha a importância do ministério. Olha a importância do obreiro. Você acha que um agricultor é importante, meu irmão? É, e muito. Sem ele não tem comida. Só que ele lida com animais que perecem, que vão morrer. E o obreiro? Trabalha com almas, pessoas. Então, o modo como você vai conduzir o teu ministério vai determinar muita coisa na vida dessa pessoa e, consequentemente, até o dia do julgamento e após isso. Olha a importância disso. Então não é de qualquer jeito que você faz, não é de qualquer jeito que você fala, não é qualquer coisa que você ensina, não é o teu achismo, não é o que você acha. É o que a palavra diz, em sua interpretação mais correta. E outra coisa, o ministério não é uma obra humana, meu irmão. É sobre-humana. Não é qualquer um que pode chegar e falar. Tem que ser chamado, aprovado. Manejar bem a palavra. Do contrário, invariavelmente você vai ensinar lambança. Isso é muito sério. Somente a obra sobre-humana do Espírito, mediante a explicação correta das Escrituras, vai convencer os pecadores. Por isso você está vendo que não está havendo convencimento de pecado. Por quê? Primeiro, estão sem Espírito para pregar. Segundo, não estão aprovados. E terceiro, estão ensinando errado. Falsas doutrinas. Fermento farisaico. Por isso não está tendo resultado. O ministério são os fracassos. Nem ministério dá para chamar que é. São seitas demoníacas. Literalmente. Esse é o ponto, esse é o nível que chegamos. Uma outra coisa, o obreiro não é um pet de estimação. Não é alguém para atender capricho de pseudo-crentelho, carnal. O obreiro não foi chamado para falar o que você gosta ou quer ouvir, amigo. O obreiro deve falar o que o Criador manda ele falar, pela Bíblia. Tudo em conformidade com a palavra, que é a maior autoridade nessa terra.
Começa por aí. Então, se hoje você está vendo aí pessoas querendo pregar e pregando e falando só o que você gosta, né, de forma educadinha, cuidado. Está em conformidade com a palavra? Ah, ele nem aceita a Bíblia, né? Tá. Ele diz que Paulo é falso profeta. Pô, daí lascou, né? Por isso que eu digo que nem ministério dá para chamar isso. São bodes ímpios querendo doutrinar você. Cuidado. O obreiro tem um monte de requisitos e tem que estar dentro desse conforme. Porque o próprio Paulo fala, se prega para agradar homens, não é servo do Messias. E para encerrar, um último texto para nós lermos, está em Hebreus 12, 5 a 13. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. O Criador vos trata como filhos. Pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A palavra aqui, açoita no original em grego é mastigoi, que significa flagelar amarrado a um poste. E é isso que o Criador faz espiritualmente na vida do crente. Você acha que o Evangelho é para fazer você mais confortável? É para você se doar. Isso é Evangelho. Então, se hoje você está sendo corrigido, e é disso que os obreiros e os ministérios e os pregadores de todas as esferas que eu estou falando necessitam da correção, é porque o Pai ama você. Se você está aqui até agora nesse vídeo, é porque o Criador te ama. E você deve o que então? Receber a correção. Essa correção vem em forma de açoite. Tá duro as minhas palavras? Você ainda não viu nada. Isso aqui é só a primeira aula. Mastigoi. Flagelar com açoites amarrado a um poste. É isso que significa no original em grego. Você está sendo refinado. O sofrimento que você sofreu, que você está passando, ou passou, faz parte do processo. Você deve receber, aceitar a correção. Todos. Quando falo todos aqui, é todos. Assembleia, Batista, Metodista, Adventista, IPB, independentes. Todos necessitam da verdade plena das Escrituras e da correção. Repito, 99,9% dos ministérios estão errados. Se não totalmente, parcialmente, e se não parcialmente, em alguns pontos. Sobre muitos deles já falei em vídeos passados aqui na série do YouTube chamado As Doutrinas Salvíficas. Quem ainda não assistiu, assista aquela série completa. Tem muito ensino lá. As pessoas têm que se corrigirem. Do contrário, vão estar fazendo lambança e ensinando a bola de neve de heresias cabeludas, vou chamar assim, para as outras. Imagina uma bola de neve descendo, um monte de heresia. É isso que está acontecendo. Você não faz ideia. E se você cumprir todos os requisitos e assistir todas as aulas, então você vai estar aí no início para estar apto e aprovado diante do Criador e começar o teu ministério e ensinar pessoas e discipulá-las da forma mais correta possível. Essa foi a primeira aula. Até a próxima.